Que a paz esteja contigo, que a palavra de Deus de hoje seja um alimento para você. O pior cego é aquele que não... Nós vamos ouvir a mensagem de hoje e vamos ver que às vezes a cegueira pode nos atrapalhar de receber a graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bom Deus, apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por Ti e pela Igreja, para que amando a Ti amemos também os nossos irmãos. O Evangelho de Marcos de hoje diz assim: os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus chamou-os e falou em parábolas: como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar numa casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar e só depois saquear a casa. Em verdade eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque eles diziam: ele está possuído por um espírito mau. O pecado contra o Espírito Santo, Jesus diz assim, não será perdoado. O que significa isso, né? Difícil a gente definir isso com palavras, mas é mais ou menos assim, é rejeitar, se afastar, se fechar a graça de Deus em nós. É não aceitar o perdão. Porque quem blasfema contra o Espírito Santo não acredita em Deus, não acredita no Espírito Santo. Então não tem como ser perdoado. Como pode alguém ser perdoado se ele se fecha, se ele não aceita aquele que perdoa? Se ele não aceita o perdoador, aquele que tem o poder de perdoar. Não tem como. Se você quer ser perdoado por alguém, mas você não quer que esse alguém te perdoe, isso não faz sentido. É mais ou menos isso que Jesus está querendo dizer, que o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado, porque eles diziam que ele era um demônio. Como que eles poderão ser perdoados por um demônio? Não tem como. Não tem como, é impossível. Por isso que ele vai falar da divisão, né? Ele vai falar assim que uma casa, uma família, não sobrevive dividido. E ele está falando isso porque ele, Jesus, é da família dos fariseus. Então ele está falando assim, na verdade o demônio está habitando em vocês. E vocês não querem ser perdoados, vocês se fecharam. Vocês fecharam a porta por dentro, não abre e não deixa o perdão entrar. Então quem pecar dessa forma, não tem como ser perdoado. Porque não quer ser perdoado. Não tem como, se fechou o perdão. Hoje, nesse evangelho, que a gente possa observar se nós também às vezes não colocamos a culpa em Deus das coisas que acontecem. Porque acontecia coisas maravilhosas aqui. E ao invés deles louvar a Deus, eles falaram que Jesus era um demônio que estava fazendo aquilo, fazendo o bem. E aí Jesus vai falar para eles assim que uma família dividida não sobrevive. Que eles estavam rejeitando aquele que eles tanto esperaram. Porque esses fariseus aqui, que estavam contra Jesus, eles esperavam o Messias de maneira assim, ansiosa. Eles queriam que o Messias viesse. E o Messias veio, só que veio de uma maneira que eles não esperavam. Veio usando uma capa, né, vamos dizer assim, uma casca, um jeito que eles não esperavam. E aí eles viram aquelas graças acontecendo e falaram assim, não, ele é um demônio também. Na verdade, a inveja estava dentro deles,
porque eles queriam fazer aquilo que Jesus fazia, mas não podiam. E aí eles vão se fechar à graça de Deus. Eles vão falar, eles não vão aceitar a graça do Espírito Santo. E vão falar, é um demônio que está fazendo isso. Sabe, às vezes a gente coloca a culpa nas desgraças, nas coisas ruins que acontecem no mundo, na vida. Fala, será que Deus não está vendo? Por que Deus permite isso? E nós colocamos, de certa forma, quando nós fazemos isso, nós colocamos colocando em Deus a culpa. Estamos fazendo mais ou menos igual os fariseus fizeram, só que de uma maneira invertida. Essas coisas ruins, temos que falar assim, e essas coisas ruins acontecendo, isso é o demônio agindo na vida do ser humano. Mas Deus vai superar e vai vencer tudo isso, porque o amor vai vencer, o amor vencerá. Que eu e você não fiquemos cegos, como aqueles fariseus ficaram, e nos fechemos à graça de Deus. Vamos se abrir à graça do amor de Deus, se abrir ao perdão de Deus, se abrir à graça do Espírito Santo. Reconhecer que Deus é soberano e que Deus nunca divide. Deus sempre une. Deus sempre traz a união. Deus sempre traz a graça. Deus sempre traz uma ampliação daqueles que se abrem à sua graça. Portanto, que os nossos pecados sejam perdoados, porque nós aceitamos o perdão. Que a gente possa se abrir ao perdão e não se fechar. Ó Pai, pedimos, estender vossas mãos sobre nós e permita que o nosso coração seja um coração puro. Criar em nós um coração puro, Senhor. Dai-nos a graça de percorrer o caminho da infância espiritual. Dai-nos também a coragem da pequena Teresa, do menino Jesus, que disse, eu escolho tudo. E assim, Senhor, de bom grado, aceitar tudo que o Senhor tem para nos oferecer, para que seja feita a Tua vontade. Abençoa todos nós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.